Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de João, no capítulo 5, o Senhor Jesus faz um arrazoado a respeito da maneira como os fariseus estudavam as Escrituras e interpretavam as Escrituras. Com esse texto, como temos falado esses dias a respeito do valor das Escrituras e temos procurado tratar acerca da inspiração, da interpretação da Bíblia ou das interpretações da Bíblia e o lugar das Escrituras na nossa vida, eu gostaria de ler esse texto com você e refletir sobre como Jesus enxergava as interpretações que eram produzidas por homens que eram estudiosos da Bíblia. Nós temos o hábito de criticar fariseus, saduceus e todos aqueles religiosos que eram contra Jesus, mas temos pouca propriedade para falar a respeito do estilo de vida que eles viviam nas suas religiosidades. Então, os fariseus e saduceus eram pessoas que frequentavam a sinagoga, tinham um conhecimento muito profundo das Escrituras, porque eles memorizavam toda a Escritura do Antigo Testamento, notadamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles cumpriam regimentalmente todos os tópicos da lei, e nós, ainda que tenhamos sempre muitas críticas a fazer sobre o comportamento deles, e críticas baseadas até nas próprias críticas que Jesus fez, a verdade é que na nossa religiosidade, às vezes, estamos muito distantes das práticas que eles mesmos tinham. Então, embora a sua religiosidade fosse vazia, mas eles tinham um cumprimento muito rigoroso, muito rígido da lei, das Escrituras, com um conhecimento bastante acentuado acerca delas. Então eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 5, versos de 31 a 43, em que Jesus nos diz o seguinte: se testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testificou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Esse texto é muito interessante porque Jesus lança diante dos fariseus algumas verdades sobre os pensamentos deles, né? Então, eles não tiveram dificuldade de reconhecer João Batista como uma candeia, como um luminar, como uma pessoa que trazia luz da parte de Deus sobre seu tempo. João Batista foi reconhecido até mesmo por Herodes como um profeta de Deus, do Deus Altíssimo. O próprio João, no entanto, aponta para Jesus e diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles tiveram dificuldade de receber Jesus como Messias. Jesus, mais do que isso, diz: além de vocês terem tido o testemunho de João, vocês têm o testemunho do próprio Deus. Quando eu fui batizado por João, o próprio Deus deu testemunho, todos ouviram a voz dizendo que eu sou o Filho amado em quem ele se alegra. Mesmo assim, vocês não quiseram vir a mim. Mais do que isso, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna. E as Escrituras dão testemunho a meu respeito. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então Jesus lança 3 testemunhos que os fariseus tiveram a respeito dele, e mesmo assim se recusaram a procurá-lo e a servi-lo e a virem até ele para encontrar
a vida eterna. Jesus finaliza essa conversa dizendo: eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Ele diz: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Com isso eu quero fazer uma analogia, um paralelo com esse tempo em que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm muita facilidade de aceitar mensagens, pregações e pregadores dos tempos modernos, ao mesmo tempo que tem muita dificuldade em aceitar princípios bíblicos coerentes de interpretação e de vida. As pessoas gostam muito das mensagens, gostam muito das pessoas que pregam as mensagens, gostam sobretudo quando as mensagens vêm floreadas e algumas vezes até disfarçadas de mensagem de autoajuda cristã, de mensagem coach e de coisas do tipo, mas tem muita dificuldade de aceitar as Escrituras puras e simples como são. Muita dificuldade de aceitar os mandamentos puros e simples como são. Por isso eu lanço para você hoje a pergunta: estudar as Escrituras é suficiente? Num contexto em que as pessoas estudam as Escrituras, mas a sua lupa, a sua lente, os seus óculos, os óculos e as lentes que usam para ler as Escrituras são permeados de si mesmos, são permeados de seus próprios gostos e vontades. Meu desafio para você é que você comece a estudar as Escrituras buscando não aquilo que você gosta nas Escrituras, mas que você consiga se voltar para as Escrituras buscando a verdade mais pura, mais simples e mais sincera que ela pode oferecer para você. A verdade das Escrituras não está em uma pregação, a verdade das Escrituras não está em um versículo ou um trecho isolado das Escrituras, mas a verdade das Escrituras está na sua completude, na sua confirmação. Se você quiser entender melhor a respeito de um assunto, com um mínimo de honestidade bíblica, faça uma busca, faça uma pesquisa sobre aquele assunto, buscando todas as vezes e todas as ocorrências em que a Bíblia trata daquele assunto ou daquela palavra, e compare todos estes textos para poder chegar a uma conclusão ou a uma verdade, antes de pegar um único versículo e interpretar de uma maneira que você gosta ou que você quer. Não use a Bíblia como pretexto para gerar a sua própria verdade ou a sua própria teologia, mas use as Escrituras para que elas de fato sirvam para iluminar a sua vida. Na continuação desse texto, o próprio Senhor Jesus diz que nem ele, nem nenhum dos profetas acusarão os fariseus, a não ser o próprio Moisés e a própria lei, as próprias Escrituras que eles acreditam e seguem, porque estas Escrituras apontavam para ele. Assim como muitas vezes as próprias Escrituras que nós dizemos, a Bíblia é a minha regra de fé e de conduta, nos diz como devemos viver, o que devemos fazer, para onde devemos ir, como devemos nos comportar. Não obstante tudo isso ser verdade, às vezes vivemos como se Deus não existisse, fazemos o que Deus disse para não fazer, nos comportamos como Deus disse para não nos comportarmos. Por isso eu queria chamar você à palavra. Queria chamar você ao estudo sincero, genuíno e simples das Escrituras. Leia a Bíblia e dela tire as verdades eternas para conduzir a sua vida. Lá você não encontrará erros. Que Deus te ilumine, que Deus traga a verdade sobre o seu coração, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça